mas não terminou, amém? Deus está no controle da situação, aleluia. E Ele fala contigo nessa noite, porque fiel é Deus, amém? Irmão Marcelo, você tem algum compromisso amanhã à noite? Tem, né? Né? Porque se você não fosse, tivesse ele convidar amanhã para louvar no aniversário da igreja, que nós amanhã vamos na Lagoa do Curral para você ser uma levita na casa do Senhor lá. Mas como você tem compromisso, fica para a próxima vez. Que Deus te abençoe, viu? Amém? Irmãos, glória a Deus. Nós vamos falar sobre um dom que está muito escasso nestes últimos dias, né? Aleluia. Nós precisamos ser transformados, irmãos, porque Deus, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje, se eu fosse dar um tema a essa doutrina, eu ia dar o tema, o fruto do amor. Estes últimos dias, irmão, a igreja tem sido muito desafiada, irmão Zé Roberto, principalmente ao longo dos tempos, né? Mas só que cada dia que passa, o tempo está se estreitando e Jesus está voltando, irmão. Nós precisamos entender realmente o que é o amor, né? O apóstolo Paulo, no capítulo de número 13 da primeira carta aos Coríntios, vai falar que ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse o amor, nada seria como metal que soa ou que tine, né? Então, o amor, irmão, é uma coisa que nestes últimos dias deve brotar no nosso coração, fluir de dentro para fora, não deve ser uma coisa artificial. O amor, ele é um fruto que dá maturidade para a gente. O amor é a essência da maturidade. O amor é o alicerce inabalável. O amor é a beleza incomparável. É a canção harmoniosa da maturidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor, ele é definido, tem várias definições sobre o amor, irmão. Tem o amor ágape. E o amor ágape é o amor que Deus tem sobre nós, sobre a igreja. E que amor tão grande é esse, pastor? É o amor que está escrito em João 3:16. Nós podemos entender, irmão, lá em João 3:16, que é o amor ágape, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus foi tão grande, irmã Simara, que Deus ele não olhou para as nossas dificuldades ou os nossos defeitos. Ele provou o seu amor tão grande para conosco, irmã Daiane, que ele enviou a única coisa que ele tinha, que é o seu Filho. Ele disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É através do amor, irmão, que nós vamos aprender a acreditar no Senhor Jesus. Existe o amor estanges. Que é isso? É o amor companheiro, o amor de amizade. Às vezes a gente tem uma amizade pela uma pessoa, irmão Zé Roberto, e até respeitamos e consideramos, aleluia, mas nós não temos aquele amor como um amor de um pai para um filho. É um amor diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, este amor, ele não está ligado ao amor ágape.
que é um amor em que a gente se entrega um pelo outro. Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos um para com outros, e não um amor só por amizade. Louvado seja o nome do Senhor. E o amor filho, que é o amor pelo um filho, pelo um companheiro, pela uma pessoa que está sempre ao nosso lado, também não é comparado ao amor de Deus, porque o amor verdadeiramente, igreja, é aquele amor que a gente entrega a vida por alguém. Vocês estão entendendo? Então, o amor verdadeiro que praticamos, que a igreja deve praticar nesses últimos dias, é o amor que se entrega. Diga comigo, é o amor que se entrega. É o amor, irmão, que não olha e que não vê defeito naquilo que está vendo. Quando a gente ama, irmão, ninguém não vê defeito um no outro. Quando a gente ama, irmão, a gente não suspeita mal um do outro. Esse é o amor ágape. Jesus falou, irmão José Roberto, que não existe maior amor do que este. Não existe maior amor do que este, irmão Frank. Pergunta, qual, pastor? De dar alguém a sua vida pelo seu irmão. Oh, glória. É o amor ágape, é o amor que se entrega, é o amor que não pensa em si próprio, porque é muito fácil, irmão, a gente amar só de palavra. É muito fácil eu pegar o meu filho e ele chegar para mim, que ele dizer assim, pai, eu estou precisando disso, e eu entregar para ele esse amor que eu tenho por ele. Só que eu não tenho que ter só esse amor por ele, um amor que transcende, um amor que dá a vida, se for possível. Você dá a vida ou não pelo seu filho? Você dá, irmão. Mas será que você dá a vida? O amor, o seu amor é suficiente para você dar a vida pelo seu companheiro, pelo seu irmão da igreja? Aleluia. Então, o amor de Deus é tão grande que Ele entregou a sua vida, seu Filho, para nos salvar, para tirar-nos da condenação eterna. Esse é o amor verdadeiro. É um amor que não pensa só em si, irmã Simara. Está pensando também no nosso irmão, está pensando nos outros, nas outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um amor que vem do coração de Deus. Então existe 3 tipos de amores, irmão, mas o amor verdadeiro é o amor ágape, é aquele amor que está escrito em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver aí, aleluia, 1 João 4:16. Temos aprendido sobre as qualidades e principais tipos do amor ágape. Nós falamos de vários amores, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este amor fileto que eu falei é o amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você tem só uma afeição pela pessoa. Isso não é um amor que Jesus quer. O amor que Jesus quer que nós tenhamos, não só afeição, mas ter um carinho, um respeito e dar a vida pelo nosso irmão. Quem achou aí? 1 João 3:16, 4:16, perdão, irmão. E o irmão Zé Roberto aqui para mim, 17:3. Então, esses são os tipos principais de amor que nos outorga a vida, e o sentimento mais profundo, impossível de se escrever com a palavra humana. O amor ágape é Deus, porque Deus é amor. Amém? Achou aí um irmão? Fica de pé, Sara, lê aí para nós. 1 João
4:16. Primeiro dá aí o microfone aí para ela. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor, quem está em Deus e Deus nele. Quem ama, Deus está nele, irmão. E quem está em amor, ama a Deus e ama o próximo também. Amém? Irmão José Roberto, João 17:3. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quando a gente vê alguém necessitado e não fazer nada por ele, onde é que está o amor de Deus neste lugar, irmão? Como é que eu digo que amo o meu irmão, que estou querendo algo para ele, e não tenho coragem de fazer nada por ele? Isso é o amor. Nós precisamos, irmão, igreja, amadurecermos nesses últimos dias no amor. Amor é suportar, e você vai se suportar. O amor ágape, irmão, é soberano, que agiu poderosamente libertando os filhos de Israel da escravidão no Egito. O amor que manifesta a mão abençoadora do Senhor em favor de seu povo em todas as circunstâncias da vida. Durante a jornada de 40 dias, de 40 anos no deserto, Deus manifestou o seu grande amor, protegendo os israelitas de todos os inimigos, dos perigos, suprindo tudo o que eles precisavam. E acima de tudo, o amor ágape guiou, ensinou, trabalhou no caráter de cada um deles através das provações, produzindo crescimento e maturidade espiritual. Vê Deuteronômio para mim 8:2, amém? Por favor, irmão Zé Roberto. Louvado seja o nome do Senhor. E a irmã Sara vê Daniel 7:8. Esse é o amor que protege. O amor de Deus protege. Diga comigo, o amor de Deus protege. Então, se você ama, você protege, você guarda o seu irmão, você ora pelo seu irmão, você suporta as fraquezas do seu irmão, você não olha para os erros dele, você não presta atenção, aleluia, porque o teu irmão é fraco, porque o teu irmão, aleluia, deixou de fazer, de deixar de te amar, mesmo que ele não te ame, ame ele, porque é assim que Deus quer. Por favor, irmão Zé Roberto. Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Amém. Então Deus fez tudo isso para o povo de Israel, irmão, para entender que Deus, para que eles entendessem que Deus amava ele. Daniel 7:8, irmã Sara. E agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei conforme os teus caminhos e colocarei sobre ti todas as tuas abominações. Amém, igreja? Então, quando Deus, irmãos, Ele está nos provando, Ele está dizendo que Ele ama, porque Deus, a Bíblia diz que o Pai corrige o Filho a quem ama. Então o amor de Deus é soberano para nos fazer amar as outras pessoas também. Então entenda uma coisa, se tu passou por provação, é Deus te provando, para tu entender que o teu irmão também passa as mesmas provações, passa as mesmas lutas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus é Deus na tua vida. Vamos ver aí Deuteronômio 7:8, irmão José Roberto. Glória a Deus, aleluia. Nada pode ser comparado, irmão, ao amor de Deus. Em todo tempo, o amor de Deus é o amor incomparável. Quantas vezes ofendemos ao Senhor, não obedecemos à sua vontade, somos rebeldes, insubordinados, ingratos. Ele continua bondoso, perdoador, e seu amor nunca falta. Ainda que sejamos infiéis, Deus continua fiel, que o amor
de Deus, ele é incomparável. O amor dele é incomparável, o amor dele, ele é fiel. Lê aí, por favor, irmãos, 7:8, Deuteronômio. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, o rei do Egito. Ô glória! O amor liberta, irmão. Você vê que Deus, ele amou o povo de Israel e libertou, tirando da casa de Faraó, libertando da escravidão. 400 anos o povo de Israel, irmão, preso, sendo escravo. Quantos anos tu passou no mundo, irmão, sendo cavaleiro do inimigo de tua alma? Quantas pessoas tem aqui que Deus deu graça, tirando da idolatria, tirando da feitiçaria, e as pessoas ainda continuam, irmão, aleluia, sem entender o que é amor. Deus te amou primeiro para que tu ame o teu irmão, para que tu ame o teu próximo, para que tu ames aqueles que estão do teu lado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Paulo, em uma das suas cartas, ele disse: por isso que eu me ponho de joelho por esta causa. Que causa é esta? Pela obra de Deus, porque Paulo amou a obra, amou aqueles que ele evangelizou. Realmente, quando ele fala no capítulo 13, irmão, que ele prega sobre o amor, realmente Paulo sabia o que ele estava pregando, sabia o que ele estava falando, né? Que o amor não seja fingido entre nós, aleluia, que o amor seja um amor apegado, de entranhável. Sabe que é uma coisa que entranha, irmão? É uma coisa que você, por exemplo, tem sujeira em cada coisa que a pessoa vai lavar, irmão Zé Roberto, não sai, pode passar água, sabão, não sai. Assim é o amor de Deus, irmão, deve se entranhar em nós, não sai então nós devemos amar os nossos irmãos de entranhável amor. Se entranhou o amor, entrou dentro de ti, que não sai. Então você protege, você guarda o teu irmão, você luta por ele, aleluia, porque nós somos uma família. Nada pode ser comparado ao amor de Deus. Em todo tempo ele ama, irmão. O amor de Deus, o amor ágape, liberta e perdoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver João 8:36, irmão Zé Roberto. O amor ágape perdoa, que amor sublime. Deus perdoa todos os nossos pecados, lança para trás dele mesmo tudo que fazemos de errado, colocando atrás de si. Deus nunca mais vê os pecados que cometemos, aleluia. Por favor, irmão Zé Roberto. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus. 8:36, né? João 8:36. 8:36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o amor faz o que, irmão? Liberta. E se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós precisamos estar livres, irmão, do rancor, da maledicência. Nós precisamos estar livres de tudo que nos causa mal, que impede de nós amar o nosso próximo. Quem é o teu próximo, meu querido? É esse que está do teu lado. Olha aí para o teu irmão, dá um sorriso para ele. Ele é o teu próximo. Amém? Ele é o teu próximo. É aqui, irmão, que o amor deve existir para ele fluir lá fora. Glória a Deus. É dentro da família, irmão Dinei, que o amor deve existir para fluir aqui dentro. Oh, glória. Nós devemos aprender, irmão, a amar o nosso próximo, os que estão ao nosso lado. Aprender a tratar, falar com carinho. Aprender a respeitar, porque o amor liberta. E se pois os filhos de Deus vos libertou, verdadeiramente você é livre. Você é livre. Você é livre para amar.
Você é livre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para perdoar, você é livre, aleluia. Para liberar amor, até mesmo sobre aqueles que te fazem o mal, até mesmo sobre aqueles que te procuram e te desejam o mal, porque às vezes nós queremos pagar na mesma moeda, e não é assim que Jesus nos ensinou. A Bíblia vai dizer, irmão, a ninguém deveis nada, a não ser o amor com Cristo, com o que Cristo vos amou. Oh glória! Então nessa noite, aleluia, entenda o que é amor. Quando aquele pregador, irmãos Roberto, de domingo, foi sábado, né, que ele pregou aqui no culto amarelo. Irmão, desceu uma glória tão grande aqui, aleluia. Desceu algo sobrenatural tão tremendo aqui naquela noite, aleluia. Porque ele falou, irmão, que quem não ama, que quem não libera perdão, cria algo dentro do seu coração, raiz de amargura, e posteriormente aquilo vai causando mal no nosso psicológico. E aquilo me pegou pelo pé, irmão. Aquilo veio como uma avalanche, irmão Dinei, no meu coração. Porque não sei se os irmãos é conhecedor disso, aleluia. Lá na congregação da Lagoa do Curral, irmão Zé Roberto, tinha um rapaz, que eu não vou citar o nome dele por questão de ética, que dentro da igreja, irmão, dentro da igreja, ele crente, pregando, fazendo tudo dentro da igreja, tendo liberdade, ele estava vivendo uma vida desregulada com a sobrinha dele, e ninguém sabia, nem eu sabia, nem a igreja lá sabia. Ninguém sabia, irmão. Quando a bomba estourou, irmão Zé Roberto, quando a bomba estourou, eu criei de uma certa forma, irmão, algo dentro do meu coração que eu não passei a gostar mais daquele homem, porque eu ofereci o meu amor para ele, o meu carinho. E eu disse, não, isso daí não é gente não, isso daí não é, eu dizia dentro de mim. E lá, irmão Zé Roberto, no culto que eu fui sábado lá na Lagoa do Curral, aí um irmão disse assim para mim, pastor, você está sabendo da nova? Isso que é mesmo. Fulano vai casar. E aquele cara tinha me causado tanto mal, irmão Zé Roberto, disse, aquele cara vai casar, mas aquilo não é gente não. Ele disse, deixa o jeito. Me enganou a vida toda, enganou a igreja. Tem cuidado, eu dizendo, tem cuidado, irmão. E eu falando aquelas palavras, eu falei mais. Eu botei para descatetar ele mesmo. E o meu coração fechado, irmão. E eu vim para o culto aqui. E quando eu vi aquele pastor pregando, irmão, eu vi uma água vindo sobre o meu coração. E começou a limpar aqui dentro. E toda força de ruindade que eu tinha sobre aquele homem, irmão, naquela noite, caiu por terra. E eu disse, meu Deus, eu estava correndo para o abismo e não sabia. Porque quando a gente, irmão, não gosta de uma pessoa, Jesus mostra para nós que nós não somos melhor do que aquela pessoa, e muito menos melhor do que Deus, que mesmo com todo o defeito dela, ama ela. Deus disse, foi para mim, eu amo ela, mesmo que tu não goste dela. Agora tu vai fazer o quê? Eu disse, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor faz.
amar ela. Amém? Porque Deus disse assim para mim, irmão: quem julga é eu. E eu escutei quando a voz de Deus disse assim, irmão Zé Roberto, porque eu queria fazer justiça. Está entendendo? Eu queria fazer justiça pelo que ele fez. E sabe o que foi que Deus disse para mim? Deixa de ser besta, rapaz. A vingança não é tua, a vingança é minha. Tu não sabe não? Tu não lê a Bíblia não, que a vingança é minha. Deus disse, ó, minha é a vingança. E às vezes nós queremos se vingar, irmão, daquele que nos faz o mal. Fechar o nosso coração. Irmão Kleber, naquela noite o meu coração se lavou. Foi lavado porque eu pude escutar a voz do Espírito Santo, a voz de Deus naquele dia falando comigo. E eu vim para um coração fechado, aleluia, porque o meu sentido é, aleluia, pelo mal que aquele rapaz me fez. E agora ele está casando, está com felicidade. Eu estava achando ruim, aleluia, mas Deus disse, eu amo ele. E eu comecei a orar por ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no dia que eu me encontrar com ele, irmão, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão. Ele não vai entender, mas eu vou pedir perdão a ele. Amém? Porque ele foi quem me fez mal, mas eu é que devo ir pedir perdão a ele, porque eu foi que fiquei com o coração ferido até o dia em que Deus curou, naquele dia, no sábado. Então receba cura, receba a lavagem. Depois do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não somos melhor do que Deus, nós não somos maior do que Deus, que nos perdoou, aleluia, com tudo que a gente tinha, com todo defeito. Então, com todo defeito que você tem, ame a Deus, busque a Deus, aleluia, porque o amor de Deus é grande. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é grande em todos os aspectos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É grande para nos perdoar, que deu o seu único filho para morrer por nós. Existe amor maior do que esse, irmão? Se Deus agora pedisse o teu filho, me dá teu filho agora que eu quero, que era que você fazia? Dizia não para Deus. Dizia ou não dizia, irmãos? Sinceramente dizia. Se Deus, irmão, pedisse o seu filho, você ia dizer que não. Você diz ou não diz não? Hã? Diz não. Deus, eu quero é meu filho. Você grita com todas as palavras. Eu sei do que eu estou falando, que eu sou ser humano, eu sou falho. Deus, eu não dou meu filho porque tu me deste, eu não dou. E o que foi que Abraão fez, irmão? Quando Deus pediu o filho, Abraão hesitou. Abraão perguntou, porque Deus conhecia o coração de Abraão e sabia que Abraão não ia negar o seu filho. Por que Deus pediu o filho de Abraão, irmão? Porque na terra que Abraão morava era uma terra idólatra, irmão José Roberto. E sabe o que era que fazia lá? Pergunta o que era, pastor? Eu vou até descer quando eu vou falar mais sério do que é mais sério. Eu gosto de descer. A terra em que Abraão morava, irmão, as pessoas lá ofereciam os seus filhos para Moloque. Ou seja, tinha um Deus lá, de uma boca zona aberta, feita de gesso, e lá dentro eles faziam uma fogueira bem grande, e eles diziam: joga o teu filho na fogueira, porque tu vai oferecer o teu filho ao teu Deus. E pegava uma criança como essa menina da irmã Catarina e jogava no fogo. E ele não tinha pena não, irmãos. Oferecia o filho dele ao Deus Moloque. Era uma prática
pagã. Deus nunca ia, irmã Daiane, aceitar esse tipo de sacrifício. Quando Deus pede a Abraão para sacrificar o filho dele, Deus já sabia que Abraão ia oferecer o filho dele, aleluia. Só que Abraão creu assim: eu creio que o Deus que eu sirvo, assim como falou comigo, Ele é Deus que vai ressuscitar. Eu vou sacrificar, mas Ele vai ressuscitar. Glória a Deus. Então Abraão, ele pela fé, pelo amor que ele tinha a Deus, ele ofereceu o sacrifício, o seu filho. Mas só que Deus, aleluia, enviou um animal lá para sacrificar. E disse: Abraão, não estenda a mão sobre o menino, porque agora eu sei que tu não me negaste teu único filho. Então que nessa noite, irmão, nós podemos ter amor, mesmo que doa dentro da gente, de oferecer o nosso amor para o nosso irmão, nosso sacrifício de amar, de perdoar, de estar na presença de Deus, porque é bom, porque a palavra ela liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então o amor, ele não suspeita mal. O amor, ele não fala, ele não é leviano. O amor, irmão, tudo suporta. Diga comigo: o amor tudo suporta. Então, se você ama o teu irmão, suporta as fraquezas dele. Não te preocupa não, que Deus está no controle da situação. Tinha uma ferida aberta no meu coração, e eu caminhando para o abismo, irmã Simara. Porque quem não tem a condição de perdoar, de amar, está caminhando para o abismo, irmão. Deus me mostrou naquele dia, naquele sábado, irmão Dinei, que pelo espaço de tempo, qualquer coisinha, se eu chegasse, irmão Zé Roberto, a morrer da Lagoa do Curral para cá, eu tinha caminhado para o abismo, porque meu coração estava fechado. Porque o inimigo sabe onde é que ele pode trabalhar, irmão. Ele trabalha na fraqueza da gente. E por aquele homem ter causado tanto mal à minha vida, porque ele fez o que fez lá na igreja, eu achava que eu podia estar falando dele. E eu falava mesmo. Eu não vou negar. Toda vez que eu chegava eu disse: irmão, vocês davam de comer esse homem. Ele dormia aqui dentro da casa de vocês. Ele fazia tudo. E eu alimentando o coração daquela igreja, do mesma raiz de amargura que eu tinha, porque aquele homem foi cuidado pela uma família lá, irmão Zé Roberto. E eu dizia: rapaz, aí uma irmã disse: é mesmo, pastor? A nós aqui fazia tudo por ele, quando acabar ele nos odeia. Ele desvia caminho quando vê nós. Irmão, o Espírito Santo é tão misericordioso, irmão, que naquele sábado do culto, por isso que é importante estar na igreja, irmão, abriu a minha mente, abriu o meu entendimento que estava cego. Disse: e Deus, hoje, se eu quiser amar Ele, a vingança não é minha, Ele fez, deixa que eu tomo de conta. Então entenda uma coisa, irmão, nessa noite, por mais que a gente erre, não vamos julgar o nosso irmão, vamos amar, porque o amor é que suporta, que faz, é Ele que está em evidência em nossas vidas. Então perdoe nessa noite e ame, amém, igreja? Coisa boa é a gente liberar. Irmã Ivani, quando aquele homem disse que a vingança era de Deus, quando ele estava pregando sobre, ele disse assim: tu guarda esse rancor no teu coração aí, rapaz, essa amargura, isso daí está te fazendo mal e pode causar um problema de depressão. E é mesmo, irmão. Aí quando aquelas palavras vinham sobre mim, eu vi como a água lavava, irmão, lavava aqui dentro. Eu vi, eu senti, eu chorava que nem uma criança, como que Deus diz assim: eu te perdoo e perdoo ele também. Eu te perdoo e perdoo ele também. Ele te fez mal, mas tu está fazendo mal também quando tu fala dele, ao invés de orar por ele e perdoar ele. Quando eu ver ele, eu vou quebrar este tabu. Aliás, este tabu já foi quebrado. Quando nós nos encontrarmos, chegar para ele e dizer: meu irmão, me perdoe porque
Eu já fiz muito mal para você, falando de você nas costas. Onde eu chegava, eu falava mal de você para os irmãos, pelo que você fez. Mas Deus me mostrou que eu estou errado. Eu pensava que eu, pelo seu pastor, eu poderia estar falando de você. Mas não, eu estava errado, estou errado e estou te pedindo perdão. Eu te amo em Cristo Jesus e deixo que Deus julgue entre você. O que você fez é com você e Deus, não é comigo. Eu não posso fazer isso contigo não. Amém, igreja? Então perdoe, libere amor. Amém? E não olhe para os defeitos e dificuldades de ninguém. Fica de pé, igreja. Amanhã é o culto da Lagoa do Curral. Irmão, 6 horas nós estamos aqui. Amém? Tem um ônibus aí na frente. Cadê o irmão Neto? Ele saiu, foi? Ah, tá aí fora. Aí tem o irmão Neto que vai vir amanhã. E eu quero pedir os obreiros para estar aqui, para a gente ajudar o irmão Neto a botar as cadeiras em cima, tá bom, irmão? Então, amanhã eu aguardo em nome de Jesus. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, quero Te agradecer por essa doutrina, Pai, o poder do amor, o amor ágape. Em nome de Jesus, continua abençoando a Tua igreja, surtindo efeito no nosso coração, Senhor, que a gente venha saber, Pai, o que é verdadeiramente estar na Tua presença, Pai. Eu não sou ninguém, mas o Senhor é tudo. Nós não somos, mas o Senhor é tudo. Senhor, que este amor continue sobre nós, sobre nossas vidas, Senhor, limpando o nosso coração, Pai, de tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Senhor, nos faz enxergar, Pai, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Abençoa a Tua igreja, vem dar da Tua graça, nos despede não da Tua presença, continuaremos na Tua presença, Pai. Mais uma vez, Senhor, eu te entrego a igreja da Lagoa do Curral, o pregador, o cantor, aqueles que irão Te louvar, Senhor, ali. Derrama fogo, a banda, Pai, que vai estar lá, Senhor, abençoa. Deus, capacita, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Todos que vão ali, Pai, nos cobre na cobertura espiritual pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nos traz, nos leve e nos traz em paz e segurança, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila e uma noite de revelação do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Estenda a sua mãozinha com fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos quanto crê, diga amém. E uma salva de palmas para Jesus. E amanhã, 6 horas, estaremos aqui, se Deus quiser. Irmão, daqui a pouco os obreiros se encontram lá na igreja para a gente orar, viu? Vai ter oração hoje à noite.